Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um PodCF, é o podcast do Centro Especializado de Fisioterapia Funcional. Meu nome é Luiz Gondi, junto com nossos convidados, vamos trazer muitas informações sobre saúde e qualidade de vida. Fique com a gente, porque o tema hoje sobre saúde do homem, prostatectomia, assistência fisioterapêutica, promete trazer informações e novas perspectivas de cuidado para você, profissional e paciente. Estamos aqui hoje com o Dr. Carneiro, médico urologista, referência na cidade, com a doutora Priscila, que tem uma larga experiência na fisioterapia pélvica e pós-graduada em fisioterapia em saúde da mulher, e o Dr. Vinícius, que é o nosso coordenador da parte de fisioterapia e oncologia. E olha, a conversa hoje, ela promete de verdade, porque a gente falar sobre saúde do homem, falar um pouco sobre essas especificidades que hoje às vezes geram um tabu, em falar sobre isso, e a gente está aqui com as referências onde a gente vai esclarecer, vai trazer mais informações de fato para que a gente ajude você. Mas inicialmente a gente quer que vocês se apresentem, fale um pouquinho da experiência de vocês para que a gente inicie, a nossa conversa, o nosso bate-papo, que o objetivo é trazer de fato mais informações para a sociedade. Olá a todos, meu nome é Raimundo Carneiro. Eu sou urologista, sou daqui mesmo do Maranhão, sou formado aqui pela Universidade Federal, fiz cirurgia geral, que é a especialidade também na Federal, e fiz a subespecialidade, que é a urologia também na Federal. Então eu sou totalmente daqui do Maranhão, A gente tem uma oportunidade boa, nós temos um serviço muito bom aqui de urologia, e nós também, hoje, como está um mundo bastante globalizado, a gente tem a oportunidade o tempo todo de entrar em contato com várias coisas do mundo, daqui do Brasil, do Sul, então a gente está numa constante atualização. Eu trabalho com todas as áreas da urologia. Sim. Eu sou aquele estilo de médico mais antigo, eclético, gosto muito de passar pela clínica dos pacientes da gente, sobre todas as áreas da uro e também sobre as cirurgias, Eu faço das cirurgias mais modernas, as cirurgias endoscópicas para cálculo, urológicas, até as cirurgias de próstata mais modernas, como as enucleações a laser, e a prostatectomia radical robótica, que é um avanço grande que a gente tem aqui no Maranhão, A gente tem a oportunidade aqui de ter um robô, e isso ajuda muito a gente no que a gente vai discutir hoje, Que é a recuperação desses pacientes que passam por uma cirurgia pélvica, que tem algum tipo de agressão pélvica, seja ela necessária, no caso da cirurgia, onde a gente quer uma cura do câncer, ou seja ela ocasional, E eu sou a Priscila, sou fisioterapeuta formada pela Universidade Selma, fiz pós-graduação em fisioterapia pélvica na Faculdade Inspirar e já há 7 anos atuo nessa área de atuação da fisioterapia, que tem como objetivo prevenir e tratar as disfunções do assoalho pélvico, que é aquela musculatura que está ali ao redor da vagina, do ânus, do pênis, e é uma musculatura de extrema importância, que tem participação na função sexual, na função urinária, evacuatória, e também durante a gestação na mulher. Essa musculatura ela é de extrema importância ali naquele momento, do parto. Então, a maioria dos pacientes que eu tenho trabalhado é justamente o público masculino, os pacientes que são submetidos à prostatectomia, que a gente hoje sabe que 80% desses homens que serão submetidos a esse procedimento, eles vão apresentar algum grau de incontinência urinária e de disfunção erétil. E a fisioterapia ela atua ali, tem uma importante atuação na reabilitação desses pacientes. Que legal. E olha, dando continuidade a esse bate-papo, vocês se apresentaram mais uma vez, assim, a gente agradece a presença de vocês. Mas vamos tocar aqui num ponto importante. Queria dar continuidade perguntando o que de fato é a cirurgia da prostatectomia, E como é essa recuperação e o que a fisioterapia ela pode ajudar esses pacientes? Queria fazer essa pergunta. Parte, que é a parte da cirurgia. O câncer de próstata é uma doença muito prevalente. Tirando os cânceres de pele, que são os maiores, tanto em homens quanto em mulheres, o câncer que mais acomete homem é o de próstata, A gente estima hoje, por causa do envelhecimento da população, que de cada 7 homens, um vai ter câncer de próstata. Então é muita coisa, Vocês vão concordar.
A gente se reúne de 7 amigos, provavelmente um vai ter. Então, como é uma doença muito prevalente, como todo câncer, ela tem uma chance de cura cirúrgica. Por isso é que a gente hoje destaca muito, entendeu? Enfatiza muito essa parte do câncer de próstata, pela prevalência e pela possibilidade de cura. Quando a gente fala em cura do câncer, isso é meio que um tabu. A pessoa fala assim, descobriram a cura do câncer? A cura do câncer, hoje, a melhor modalidade que a gente tem é fazer um diagnóstico precoce, no momento em que aquele tumor está na fase bem inicial. E se ele estiver na fase inicial, é ir lá e tirar a próstata toda, tirar todos os tecidos. Quando a gente tira tudo, se o paciente não ficar com mais nenhuma célulazinha ali dentro, ele está curado. Ele não vai precisar complementar o tratamento muitas vezes, entendeu? A gente tem índice de cura na literatura de tumor estritamente restrito à próstata em torno de 80%, 90%. Isso é muito bom. De cada 10 pacientes ali que vão estar vigiando, que vão estar todo ano no neurologista, ter aquele dedinho de prosa, né? Fazendo PSA. Esses pacientes vão ter uma chance grande de, se tiverem a doença, né? Todos não vão ter, de serem curados. E é aí que entra a prostatectomia radical. Com a prostatectomia radical, a gente ainda não tem como tirar só o tumor. Isso é um pouco perigoso, né? Tentar tirar só ele. No tumor de rim, a gente consegue fazer uma nefrectomia, parcial, mas na próstata a gente não consegue. Então, a gente tem que, tentando curar, ir lá e tirar a próstata completamente, né? E é aí que entram as técnicas, né? A gente primeiro fazia aberta, algumas décadas atrás. Depois a gente começou a fazer videolaparoscópica, que é aquela que faz os furinhos, né? Enche a barriga de CO2 e tal. E agora, mais recentemente, a gente faz a robótica. E aí, quando a gente tira um órgão que está ali debaixo da bexiga, né? Que tridimensionalmente ele tem uma interação com toda a musculatura, com o assoalho, com a sustentação da pelve. E a pelve tem relação, como ela falou, com a parte evacuatória, né? Que é o cocô, que é a urina, e que também são os nervos, que já é uma parte sexual. A gente tem repercussões. Aí a gente tem o que a gente pode fazer para diminuir essas repercussões, né? A gente costuma dizer que quando a gente for operar um paciente de próstata, um paciente oncológico, com câncer de próstata, a gente tem 3 objetivos. O primeiro é sempre o oncológico. Claro, eu quero que o cara fique curado, eu quero que o máximo possível ele não precise fazer nem a complementação, quimio, rádio, não faça nada. O segundo é a continência e o terceiro é a potência. Entendeu? Hoje a gente tem um índice de continência altíssimo, graças a Priscila, por exemplo, que ajuda muito os pacientes da gente, e graças à técnica. Então, na técnica, a gente tenta já, desde a cirurgia, desde o pré-operatório, quando a gente faz as fisio no pré-operatório, para um determinado tipo de paciente, a fisio no pós-operatório, o tipo de cirurgia que a gente vai fazer, o tipo de fortalecimento, às vezes isso passa pela nutrição, por tratamento de comorbidades, quando o paciente é diabético, a gente prepara ele para que ele tenha o primeiro objetivo, o segundo e o terceiro, que ele consiga, depois de resolver o problema do câncer dele, ficar continente e potente, né? Galera, eu vou aproveitar e dar os parabéns, né, pelo trabalho que você desempenha. E aí eu quero fazer uma pergunta e me comportando aqui como se fosse um paciente, uma dúvida. Isso é muito importante, pô, importantíssimo. Porque às vezes a gente vai pro avançado, mas a gente não entendeu nem o básico. E tu és homem. Homem sabe o tanto que é importante. Então, primeiro eu queria perguntar o quê? Qual seria essa diferença que você fala daquelas cirurgias que eram mais conservadoras? Sim. E quando você fala de cirurgias por vídeo, cirurgia robótica, qual é a diferença desses 2 tipos aí de cirurgias? A gente precisa retirar o órgão, tirar a próstata, né? A gente está numa região que é muito vascularizada, muito inervada e que tem muita musculatura. A gente precisa, o máximo possível, tirar o órgão sem mexer com o que está em volta. Quando a gente faz a cirurgia aberta, a gente fazia antigamente com magnificação óptica. A gente usava aquela lentezinha para a gente tentar, o máximo possível, tirar ela sem mexer com mais nada. Fazer uma cirurgia mais perfeita possível, certo? Lembrando que o principal objetivo é o oncológico. Se eu chegar lá e tiver um tumor ali pertinho do músculo, eu não posso pensar em preservar o músculo. Mas se a gente tiver uma lesão ali só dentro, a gente vai querer fazer o mais perfeito possível. Só que a gente foi vendo algumas limitações que a técnica tem. Eu opero aberto, certo? Eu não consigo, às vezes, olhar o melhor possível, mesmo com a lente. Eu tenho 2 mãos, o meu auxiliar tem mais 2.
a gente às vezes não consegue fazer alguns tipos de movimentos. A pelve do paciente, ela é muito estreita, ela é muito difícil de acessar. Tudo isso na cirurgia aberta sempre foi uma grande discussão. Quando a gente lança uma técnica, e essa técnica já é muito antiga, o tempo todo, no mundo todo mundo vai estudando uma forma diferente de fazer aqui, uma forma diferente de fazer ali. Primeiro foi com a aberta, e ela foi se desenvolvendo. Até hoje a gente tem grandes urologistas aqui no Brasil que fazem aberta, até em São Paulo, porque fizeram assim e eles têm bons resultados. Só que aí a gente passa para um próximo nível. Quando a gente passou para o vídeo, aí a gente já conseguia fazer uma recuperação melhor do paciente, porque já não é uma excisão grande. A gente conseguia fazer sangrar um pouco menos, isso os trabalhos mais modernos mostraram, com a laparoscopia. A gente conseguia, com a câmera, chegar mais perto, ter mais detalhes. Quando a gente evoluiu para a robótica, aí a gente foi para 1 grau acima. Agora a gente vê em 3 dimensões. A gente tem corantes que mostram onde está o sangue. O robô, eu só tenho 2, o robô tem 3. Então eu consigo alternar entre os braços. A câmera que é 3D, eu consigo colocar ela bem pertinho. O robô ele pode fazer movimentos muito específicos que eu não consigo fazer. Como, por exemplo, não sei se vocês já viram no YouTube aquela uvinha, e aí o robô vai lá e tira a casquinha da uva. Entendeu? Aquele movimento pra gente é muito difícil de fazer, mas pro robô é mais fácil. Isso aí é uma evolução de técnica, e a tendência é a gente ter resultados cada vez melhores, quanto melhores forem as cirurgias. Então, não sei se assim, eu consegui responder a tua pergunta. não, de forma muito clara, e gostei muito da sua resposta. Então, Carneiro, então assim, vamos colocar o paciente que faz a cirurgia robótica por vídeo, Sim. ele vai ter menos menos sequelas, vamos dizer. Ele vai ter menos sequelas, ele vai ficar menos tempo internado no hospital, Perfeito. ele vai sangrar menos. A vídeo e a robótica têm já essa vantagem. Cada uma, digamos que seja a robótica, é o que a gente chama de laparoscópica assistida por robótica. Ela é um degrauzinho acima, certo? O paciente tem uma chance melhor de fazer uma preservação. Quando eu estava falando aquilo de musculatura de vasos, de nervos, a palavra-chave aí é preservação. É preservar o máximo possível. Tinha um colega que falava assim pra gente. Ele falava, cirurgia geral, entrava na sala, olhava a gente operando e fazia, rapaz, eu acho que eu consigo fazer isso. Aí ele falava assim, olha, arrancar, qualquer um arranca. O negócio é preservar. É ir lá e tirar ela de um jeito. A gente consegue hoje tentar reconstruir a pelve até tridimensionalmente. Então tem coisas que a gente faz, a cirurgia tem dezenas a centenas de detalhes, né? Tentar colocar como era antes, entendeu? E a Priscila sabe do que eu estou falando, quanto é difícil quando a gente fala de anatomia pélvica, né? São estruturas e órgãos ali que tem uma interação muito interessante. E olha, aproveitando, você falou na questão assim da cirurgia, da recuperação. Então, assim, tem um impacto muito forte na questão do diagnóstico precoce. Né? Quanto mais cedo for diagnosticado, mais... maior a chance da gente conseguir ter resultado oncológico melhor, resultado de continência melhor e resultado de potência melhor também. Depende muito, como eu falei, de tudo. Do paciente, das comorbidades, do estilo de vida que ele levou até então, entendeu? Aquele paciente que é que nem ele aí, que está na academia e tal, né? Magrinho o tempo todo, que se cuidou, aquele paciente que já está mais gordinho. Tudo isso aí Outro vai fator influenciar. também importante é a qualidade da ereção antes da cirurgia Sim, também, né? com Se ele certeza. já tinha algum déficit nessa parte aí antes da cirurgia, então vai impactar também Vai impactar na depois, qualidade após isso. a cirurgia. É o que a gente chama de alinhar expectativas, né? Sim. Depende muito do paciente. Então, eu sei que tu falou, eu vou prevenir. Isso é uma coisa que eu falo muito no consultório. Eu vou prevenir, entre aspas, né? Porque não é prevenção primária. Ele não vai evitar o tumor, é prevenção secundária. Ele vai pegar ele cedo. Eu vou prevenir ir no médico todo mês. Mas é um paciente que fuma, que bebe muito, que não faz atividade física, que está gordinho. Há muitos anos, porque a gente sabe que isso acumula na pessoa. Que às vezes ele é um diabético que come mal, é um diabético que não se cuida, entendeu? Aí ele vai no médico todo ano, mas ele tem que fazer, às vezes, o mais simples, que é a mudança do estilo de vida, né? Só que um ponto que a gente observa também, não só na área de vocês, em várias outras áreas, eu não sei se é a periodicidade, a dificuldade mesmo do homem se cuidar. Né? Existe isso, e muito. Então, a gente vê, eu até posso falar assim, aqui na clínica, quando a gente cuida do paciente cardiopata. Sim. Então, assim, aqui praticamente 95% dos nossos pacientes são sexo masculino.
né? Então, assim, e às vezes você vai diagnosticar, né? O médico vai diagnosticar algum tipo de acometimento cardiológico muito tempo depois, onde realmente já está numa situação mais agravante. Sim. E a gente vê que essa questão do cuidar, né? Do procurar a prevenção, ela tem uma diferença do homem e da mulher. A gente vê que a mulher, ela tem, vamos dizer assim, um controle, Mulher mais né? Uma procura mais ativa do que o homem, né? Então eu acho que isso também deve impactar e Eu isso falo que é também esperto, entra. mas aspas, certo. Aham. Ó, primeira coisa, e eu acho que uns 30% dos meus pacientes que marcam as consultas, os idosos, né? Não os que têm, mas a primeira, principalmente consulta, é a esposa, pô. É a esposa que marca, não é verdade? Né? Ela é que marca para ele. Mas às vezes, gente, vamos ser justos também. Não é só uma questão do cara não ligar, é de priorizar. O homem, às vezes, tem aquele instinto de cuidar da casa, de cuidar das pessoas, de trabalhar para botar dinheiro em casa, de ter mil e uma responsabilidade, ele esquece de cuidar dele. Isso aí, a gente hoje fala muito em saúde do homem. E o urologista, hoje, ele tem uma visão assim, um pouco mais holística, mais geral. O homem não deixa de se cuidar, não é só não ir no médico. Não é só não fazendo atividade física, não é só não comendo bem. A parte emocional do homem, ele não trabalha, gente, entendeu? Então, isso aí é uma coisa complexa. E aí que entra o apoio de vocês pra gente, que é muito importante, né? Certo. Da equipe multi, né, Sim. nessa questão aí. Porque, como ele falou, né, não é só a parte física, mas também a parte psicológica também, que o homem deixa de buscar ajuda em determinadas situações. Inclusive, tem disfunções que vai precisar ter um acompanhamento do psicólogo também para ajudar nesse tratamento, né? Então, acho que é mais uma questão cultural mesmo, assim, do homem ser o provedor, de estar ali tomando a frente, liderando a sua casa, a sua família, e esquece de cuidar da sua saúde. Isso. Mas é importante se cuidar, porque como é que uma pessoa doente vai ter, né, ser o provedor da sua casa, né? Então, é importante que... Parece um raciocínio simples, né? Não é? Só parece. Só parece. Não, e falando como homem, né? Então essa parte gera muito tabu, né? Porque assim, essa parte de disfunção erétil, então de incontinência urinária, então isso gera muito medo ali no paciente, né? De fazer a cirurgia, de buscar o urologista ali de maneira precoce, né? E como a gente estava falando, doutor Carneiro, que você falou assim, não, então um dos principais objetivos seria preservar o máximo de estrutura possível, porque ele vai ter menos sequelas. Isso, tem. Mas nesses casos que a gente não consegue, vamos dizer assim, preservar tanto as estruturas, fazer uma cirurgia menos invasiva, quais seriam as principais complicações que esse paciente pode ter aí no pós-cirúrgico? Como eu falei, os dois outros objetivos é a continência, né? Que é o paciente conseguir segurar o xixi, a incontinência de esforço e a incontinência de urgência. Né? Incontinência de esforço, como vocês sabem, eu estou falando para o público, né? É o paciente dificuldade de segurar a urina. Ele tossiu, ele sentou, ele levantou, ele subiu uma escada, ele perde xixi. E a incontinência de urgência é aquele paciente que tem a notura, vai tantas vezes no banheiro, durante o dia sente vontade de urinar, tem que ir correndo, a bexiga está pequena. Isso aí é uma, digamos assim, uma repercussão urinária. E a parte sexual é uma potência sexual mesmo. Essa, para a gente, é um ponto muito importante, porque a gente tem uma expectativa de acompanhar o paciente em 12 meses, ter uma resolução, ter uma boa ideia do que está acontecendo com relação à continência. Com relação à potência, são 24 meses, são 2 anos. Então, é um acompanhamento mais difícil, viu? Bem mais difícil. Mexer com os nervos da pelve é uma coisa muito difícil. A gente, por exemplo, a Priscila vê pacientes, não só da uro, ela vê pacientes da procto, da proctologia. São aqueles pacientes que fizeram a retossigmoidectomia, tiraram o intestino grosso ali na parte de baixo, mexeram com a pelve, o paciente tem repercussão. Repercussão erétil, repercussão na continência também. Mas é uma coisa assim, um pouco difícil, né? Parece um raciocínio fácil, não parece? Quanto mais cedo tu vai, menos consequências tu vai. Menos consequência, né? Mas por que o homem não quer ir? Por que ele tem medo de aquela história, aquela cultura de dizer assim, eu fui lá só para descobrir doença. Se eu não tivesse ido... Não faz sentido isso, né? E Priscila, abordando essas principais complicações, como que a fisioterapia poderia ajudar esses pacientes? Assim, ele tem bons resultados?
Sim, temos. Excelentes Principalmente resultados. na parte da continência, né? Então, como o doutor falou, o homem pode esperar essa resolução da continência nesse período de 12 meses após a cirurgia. Uhum. Porém, a fisioterapia pélvica já é comprovado que vai acelerar essa recuperação, né? Então, imagina um homem que vai sair da cirurgia e vai estar precisando usar fraldas, né? Aquilo já mexe com o psicológico dele. Então, o quanto antes ele se livrar dessa fralda, ou então a gente fazer o desmame dessa fralda, né? Da fralda para um absorvente, vai ser melhor para este homem, para a qualidade de vida dele. Inclusive, muitos homens deixam até de sair de casa, porque não vai ficar andando com fraldas, não se sente constrangido, né? Sei Então, bem disso, eu que dou o atestado lá para ele. Não quer ir pro serviço. Não quer. Pois é. Então, assim, já é comprovado, né? Já até é indicado, recomendado nos guidelines, iniciar o treinamento da musculatura do assoalho pélvico antes da cirurgia, né? Para quê? Porque já sabe que vai acelerar a recuperação da continência no pós-operatório. E aí é um momento também, a gente fazendo esse acompanhamento no pré, né? A gente vai explicar para o homem o que é que pode acontecer no pós-operatório, né? Uhum. Desmistificar o uso das fraldas, Alinhar as expectativas, né? né? Às vezes ele pode chegar com uma expectativa lá em cima, às vezes é o contrário, ele chega com uma expectativa muito baixa, né? Isso. Então, assim, na avaliação também a gente vai identificar se esse homem sabe fazer a contração da musculatura, se ele não tem uma inversão de comando, né? Porque às vezes a gente pede para ele fazer a contração, ele faz um movimento oposto, ou então ele contrai o abdômen, mas não sabe contrair o assoalho pélvico. Então, a gente faz essa educação em saúde para ele. E também a questão da parte da função sexual, né? Explicar para ele o que pode acontecer. A gente sabe hoje que virilidade para o homem é algo muito, muito importante, né? Para ele. Então, só que a gente também ensina esse homem, né, a ressignificar a relação sexual, que relação não é só penetração, né? Envolve outras questões também. Então, algumas mulheres até acham melhor, porque a experiência no pós-operatório, o homem vai aprender Outras formas, né, de demonstrar o carinho na relação sexual, Pela não parceira, somente na penetração, né? Então, é uma coisa que acontece também no pós-operatório da prostatectomia, né? Então, já no pós-operatório, quando esse homem chega, geralmente ele vem também acompanhado da parceira, da esposa, né? Que está lhe dando aquele incentivo, estimulando, lembra o paciente de fazer os exercícios de casa. Olha, doutora, ele está fazendo os exercícios, medicação. Eu estou em cima, medicação. Tentando acalmar ele, né? Isso, então esse suporte que ela dá, um suporte emocional ali, né? É muito importante, é algo que eu acho muito bonito, né? Importantíssimo, não é? Importantíssimo. Imagina a gente passar por um câncer sozinho, a gente passar acompanhado, né? A gente passar com alguém ali, pô, isso é importantíssimo. Não se sentir só, entendeu? Exatamente. E a gente vê a importância da fisioterapia, né? Não somente após, mas realmente começar acompanhando o paciente desde antes do procedimento cirúrgico, É isso que né? eu até queria perguntar também para o doutor Carneiro, porque assim, na cardiologia a gente já tem muito isso, né? Então, de fazer habilitar o paciente para cirurgia. Sim. Então, vocês têm observado assim, essa melhora do paciente quando ele faz essa habilitação para cirurgia, tem melhores resultados realmente ali após? Assim, após a cirurgia, o resultado da fisioterapia é público e notório, é totalmente perceptível no nosso dia a dia e é amplamente estudado. Então, todos os locais do mundo onde foi estudado, a gente sempre viu melhora. Existe hoje alguns pontos assim de discrepância, de conflito, né? Por exemplo, algumas pessoas acham que a fisioterapia ela adianta a melhora. Eu acredito mais que ela não só adianta a melhora. O paciente iria melhorar de qualquer forma, ele melhora mais cedo. O cara largar a fralda, passa 3 meses sem fralda porque ele largou mais cedo, é uma conquista absurda, pô. Só quem já usou fralda sabe o tanto que é ruim, entendeu? Já é uma coisa maravilhosa. Eu acredito, pelo conhecimento que eu tenho da físio, em relação não só à parte muscular, mas em relação até à parte nervosa, ao estímulo, à memória urinária. Eu acredito que o paciente ganha coisas que ele não ganharia se ele não fizesse. Outra parte conflitante é essa parte do pré-operatório.
Alguns dizem que melhora muito, outros dizem que não melhora tanto. Esses estudos são sempre um pouco difíceis de fazer, porque depende do tipo de paciente que está estudando, da idade do paciente, depende da população onde está fazendo. Eu também acredito que melhora antes. Os guidelines mais modernos já estão tendendo a falar nesse sentido, que é útil para a gente fazer antes da cirurgia, para já preparar o paciente para a cirurgia. Tem um trabalho bem legal, esse não é de câncer, esse é de próstata benigna, né, de enucleação de próstata, que ele mostrava, o paciente, ele media, fazia um ultrassom pela uretra e media a espessura do músculo estriado, do esfíncter estriado, né? E aí ele comparava o resultado de cada paciente de acordo com a espessura da musculatura, entendeu? E, obviamente, o paciente que tinha uma musculatura mais forte tinha resultados melhores, entendeu? Isso é uma coisa constitucional, isso é uma coisa do estilo de vida, como a gente ressalta muito do cara do que ele vive, do que ele já viveu, mas isso também é uma coisa de treino. Não é porque o cara até agora fez tudo errado que ele não vai melhorar. Então, essa melhora que a gente tem é muito importante, é muito legal mesmo. Eu acho interessante, quando você falou assim, então, tem muitos pacientes que falam assim, eu não vou fazer o exame porque eu posso achar algo. Aí fazendo um link, eu vi outro dia um vídeo, né, de um oncologista falando assim, mas eu não posso achar algo, mas quem acha, cura, né? Então a gente está fazendo um link aí, porque como você falou também, Priscila, que esses pacientes podem evoluir também para alterações psicológicas, vamos dizer assim. E a gente está abordando o tempo porque a gente tem também o calendário oncológico. E Novembro Azul é o mês de campanha para combate ao câncer de próstata. Então eu queria que você abordasse também um pouco sobre isso. Se tem alguma idade que o paciente, que o homem pode estar ali, tendo que fazer esse acompanhamento, de meio que com uma certa rotina. Como funciona, né? E isso, como essa funciona vigilância, isso. Né? E até perguntando para mim, porque eu estou em dúvida também. Eu estou com 35 anos. Já está na hora de ter o dedinho de prosa? Exato. O dedinho de prosa. E assim, se eu não cheguei tá cedo. Se está cedo, mas vamos dizer assim, vamos colocar uma situação hipotética. Quais seriam os sinais e sintomas que eu, sendo mais jovem, poderia estar observando se seria a hora de estar buscando a ajuda do urologista? Essa tua pergunta foi realmente excelente. Primeira parte. Câncer de próstata, na fase que a gente quer pegar, que é a fase inicial, ele é assintomático. Pois é. O paciente que tem sintomas é o paciente de HPB, que é um paciente que a gente também trabalha. Também trabalha com físio, que é o crescimento benigno da próstata. Trabalha com tudo isso que a gente tem falado, a gente também trabalha. Só que o câncer, quando ele está ali no comecinho, quando aparecem aquelas poucas células ali, o carocinho, o paciente não sente absolutamente nada. Nós temos nesse exato momento, eu falo isso para os pacientes todo dia, nós temos agora, enquanto a gente está conversando aqui, milhões de pessoas aí fora que têm um câncer dentro delas. Essas pessoas que têm um câncer dentro delas, elas não estão sentindo nada. Se elas forem esperar sentir alguma coisa para ir no médico, quando que elas vão sentir? Quando já estiver avançado. Muitas pessoas vão sentir uma dor na coluna. Eu, às vezes, assim, falando para todo mundo, eu fico até com medo de falar isso, porque o cara sentiu uma dor na coluna, meu Deus do céu, vou no urologista amanhã, eu tô com uma metástase de câncer de próstata. Não é assim. A maioria das dores na coluna são só osteomusculares mesmo, viu? Mas pode acontecer do paciente sentir, é bem frequente metástase de câncer de próstata para a coluna. Ele sentiu na coluna uma dor e já ser uma metástase, ou seja, o tumor já está se manifestando no momento em que ele já não é mais local. Ele já está avançado. Às vezes localmente avançado, dá sintomas. Às vezes metástase à distância, entendeu? Então, a gente não pode esperar sintomas. Aí, o que a gente faz? Antigamente, o pessoal falava muito assim, 40 anos, não era? Eu acho que isso é uma propaganda tão forte que ainda ficou até hoje. 40 anos, 40 anos, 40 anos. Hoje, os estudos mais modernos, principalmente de 2012 para cá, depois que a epidemiologia viu muito, a gente tem um PSA mais ou menos desde o final dos anos 80 para o começo dos anos 90. E aí foi estudando o efeito do que era o rastreio de câncer de próstata nos homens, né? Os estudos mostraram que essa estratificação aí de risco, paciente 40 para 50, ele não tinha um risco assim tão grande. Então hoje a gente faz a partir dos 50. A gente faz a partir dos 50 anos, anualmente,
ou bianualmente. A gente chega lá, a gente vai estratificar o risco do paciente também. Aí ele vai fazer um toque e um PSA. Os pacientes que têm uma chance maior de ter câncer, eles começam mais cedo. Via de regra, falando assim, mais simplesmente, é o paciente negro, o afrodescendente, o paciente obeso, os guidelines falam assim, para vocês verem como a obesidade é importante. E o principal, que é o que a gente vê no dia a dia, que é a história de câncer da família. Isso. O paciente com 1 tem uma chance maior, o paciente com 2 tem uma chance maior. O paciente que tem uma mulher na família que teve câncer de mama, colo do útero, ovários, câncer ginecológico, ele tem uma chance maior. Se o câncer na família foi antes dos 60 anos, ele tem uma chance maior. Então, tudo isso são várias circunstâncias que fazem o risco dele ser maior. Isso a gente também leva em consideração para a gente definir esse acompanhamento. Mas em geral é isso, é 50 ou 45 se ele tiver algum fator de risco. Fator de risco, né? Então, ótimo. Perfeito. Então, 50 anos. 50 anos. Escapei. Por enquanto. Eu costumo dizer para o paciente que quando ele vira ali, o consultório fecha a porta, ele já esqueceu. Esqueceu. Já Isso esqueceu. que eu queria até que você abordasse. Então, fechou ali, já foi embora. o que seria, assim, só para deixar claro de forma assim, porque você aborda o assunto de forma muito clara, realmente. Você ganhou um paciente. Pronto. Então, qualquer coisa relacionada a ouro, eu vou Não, já procurar pedi o nosso Dr. Suécio Carneiro. para colocar aqui, ó. Olha, Todas as sério? Não, mas sério. informações. Estamos aqui Tá para bom. ajudar. O meu sucesso é ajudar o paciente, não é verdade? Perfeito. Olha, a gente está avançando na conversa, está muito gostosa, mas assim, a gente queria saber qual a mensagem de Dr. Carneiro, de doutora Priscila, para as pessoas que estão nos assistindo em relação a esse assunto. Né? A gente conversou tanto aí sobre prevenção, sobre o que é a cirurgia, né? Como é a questão da recuperação funcional, que o paciente ele precisa procurar para se cuidar, que ele precisa continuar o tratamento com a fisioterapia, né? Com um tratamento direcionado para a sua funcionalidade. Mas a gente queria aí uma mensagem final de vocês para quem está nos assistindo. Acho que a minha mensagem é assim. Nós hoje estamos passando por um momento muito bom da medicina. Graças a Deus. Porque Deus também conduz as nossas mãos nisso. A gente precisa aproveitar isso. A gente precisa aproveitar. A gente sabe que, infelizmente, no nosso país, nem todo mundo tem acesso. Mas algumas pessoas não têm acesso porque não conseguem. E algumas pessoas se impõem isso, entendeu? A pessoa que não consegue, ela tem que buscar, ela tem que se organizar, ela tem que priorizar. E aquela que se impõe, gente, não tem como. Olha, hoje a gente tem tanta coisa boa, legal. Hoje está tão estudado, hoje está tão moderno, tanto equipamento. Cirurgias abertas que a gente fazia hoje, a gente não faz mais. Tudo a gente faz endoscópico. Tem robótica, aqueles cálculos gigantescos antes que tinha que abrir o cara e ficava com a dor crônica, não tem mais. A gente faz com técnicas minimamente invasivas. A gente está num momento muito bom. A pessoa tem que aproveitar, entendeu? Ela tem que se cuidar. E aí entra de novo a questão do todo, né? Se cuidar com atividade física, se cuidar, se preservar a parte mental, né, da saúde mental, se preservar fazendo seus examezinhos de rotina. Na multidão de conselhos está a sabedoria, né? Vai no médico, conversa com ele. Eu vou estar perdendo. Não vai perder o tempo. Peguei um profissional que não gostei tanto. Vai em outro, conversa também diferente. Cada uma dessas experiências vai abrindo a nossa mente, né? E a mente, quando ela abre, quando ela aumenta, ela não volta ao que era antes. Tudo isso aí vai ajudando. A minha mensagem para o paciente é essa. Aproveita, leva isso de uma forma leve, se cuida, vai atrás. Não é uma coisa que tem que ser penosa, de forma alguma. É uma coisa que tem que ser natural, tem que fazer parte da vida. Atividade física não tem que estar encaixada na nossa rotina, tem que fazer parte da vida. O cuidado da saúde também é assim, faz parte da vida da gente, entendeu? Exatamente. E falando especificamente, né, da saúde íntima, né, que para alguns homens é mais complicado abordar esse tema, eu quero só deixar uma mensagem que tratar dessas questões de saúde íntima, da função sexual, da função urinária, não é só, vou deixar de perder a urina, vou recuperar minha função erétil, mas assim, é qualidade de vida para o homem, né? Vai mexer com a sua autoestima, vai mexer com a sua interação social. Então, assim, falar de saúde íntima tem que ser algo natural, igual a qualquer outra parte do corpo da gente. Tem que levar de uma forma leve, né? De uma forma leve, exatamente. Então, e hoje nós temos
né, vários recursos na fisioterapia, não invasivos, recursos não invasivos, que vai te auxiliar nesse tratamento, nessa recuperação. Então, busquem ajuda, busquem o tratamento fisioterapêutico também, que nós estamos aí com vários recursos que vão ajudar vocês. A gente tem um paciente em comum, né? Um caso que a gente teve, eu e a Priscila, lá num dos serviços privados aqui em São Luís, né? Não vou falar o nome. E, rapaz, a gente pegou, assim, um momento da vida dele difícil, né? Adoecer é difícil, assim. Quando a gente olha para trás, tudo diminui muito de dimensão, assim, né? Tudo melhora muito a dimensão. E a gente pegou num momento difícil. Não tava conseguindo urinar e tal, não sei o quê. Aí a Priscila foi, atendeu, e foi melhorando aqui, melhorando ali. E a vida dele voltou ao normal, entendeu? Ele tá bacana, né? Tá curado, tá bacana, tá legal, né? E, gente, o fisioterapeuta, eu vou te falar a experiência que a gente vê nos pacientes, assim, é um momento que eles gostam muito, pô. A dor eles gostam demais. Eles vão lá e dizem assim, pá, fui lá na doutora, gente boa demais, entendeu? A gente foi lá, foi legal. É uma forma, assim, de acolher o paciente mesmo, entendeu? Eu acho legal demais. Isso que tu falou também dessa parte de psicológica, né? Muitas das vezes a disfunção sexual do paciente tem um componente psicogênico. Ele não vai conseguir namorar porque a cabeça tá ruim, né? Ali no câncer e tal, ou no nosso caso, que a gente citou aí, um problema muito sério que ele tá passando. Aquele momento que ele tem dos exercícios ali, de estar melhorando e tal, pô, o paciente gosta demais. Verdade, é tão bom escutar essas experiências exitosas, Mas né? A as pessoas não têm recuperação, esse noção retorno de dos que é pacientes. legal. Antes dele ir, ele fica assim. Depois que começa, ele gosta, entendeu? Uma coisa bacana. Verdade. Quer falar alguma coisa, doutor Vinícius? Não, eu quero agradecer, assim, tanto o Dr. Carneiro, né, Dona Priscila, por abordar trazer tanto conhecimento de qualidade e de forma muito clara. Então, eu acredito que a oratória dos dois, então, de aí explicando de forma bem detalhada, então eu acredito que nossos pacientes vão gostar muito aí do conteúdo. Muito mesmo. Eu, particularmente, gostei muito. Olha, corroboro com suas palavras, assim, de uma forma muito clara, muito tranquila. E a Sim. gente agradece a participação de vocês, doutor Carneiro, doutora Priscila. A gente Então, agradece muito. Demais. A gente também gosta muito de ter essas oportunidades, né, Priscila? Verdade. De desmistificar, de explicar para as pessoas. olha que Aí, tá às vezes, o cara gravado, tá que lá a na gente vai internet convidar vendo pro um monte. próximo, tá Tá bom? lá na internet vendo um monte de besteira, aí passa uma coisa, pô, uma educativa legal, bom demais, né? Então, obrigada a quem está nos assistindo. Foi mais uma informação para a sua saúde e até a próxima edição com mais informações para você. E o nosso muito obrigada. Cadê o brinde? Ó, tem que ter o brinde.